E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma. Talvez o nome de alguns personagens estejam diferentes. Bora pro vídeo. O rapaz respirou fundo 2 vezes, sentindo seu coração acelerado diminuir. O que Sua Majestade deseja que eu crie? Minhocas? Indagou Prius. Além disso, é este o grande segredo sobre o qual ele me alertou. No pé da mina da encosta norte, há uma entidade não humana horrível escondida. Sua Majestade parecia ler a mente de Prius. Batendo no ombro dele, o rei disse: esta é a senhorita Pasha. Ela costumava ser uma senhora bem conhecida, embora tenha sido amaldiçoada por demônios. É por isso que ela tem essa aparência agora. No fundo de seu coração, ainda é humana. Não há necessidade de ter medo. Prius ficou assustado e levou um momento para se recompor. Senhora? O rei suspirou. Exatamente. Venha, caminhe comigo, e eu vou te contar os detalhes. Foi então que Prius ouviu uma história incrível. Havia mais monstros como o Pasha. Há 400 anos, eles viviam na terra dos bárbaros e até construíram suas próprias cidades, mas não conseguiram resistir à invasão combinada de bestas demoníacas e demônios. A maioria deles morreu no deserto, apenas alguns poucos escaparam para a região oeste. A maldição dos demônios os transformou em monstros e os tornou imortais, o que significava que teriam que viver para sempre com essa dor. Agora, Roland acolheu aqueles sobreviventes, que se tornariam aliados de Roland na luta contra demônios, bem como súditos de Graicastre. Prius murmurou: eu lhe entendo. Roland disse: mas, como você pode ver, sua aparência pode facilmente causar uma impressão negativa nas pessoas. Então, tenho que manter isso em segredo, e apenas algumas pessoas foram informadas. Roland parou por um momento, seu olhar congelando. Se você falar sobre isso, você sabe das consequências. Prius jurou apressadamente: vou manter a boca fechada, Sua Majestade. Embora essa notícia estranha fosse mais inconcebível do que as histórias de terror contadas pelas avós, ele não pretendia discutir o quanto era verdadeiro. Ele acreditaria no que Sua Majestade lhe dissesse. Esse era o comportamento fundamental de um oficial leal. Sua Majestade assentiu. Estou feliz em ouvir isso. Pasha, como seu guia, passou por um corredor longo. Ela então se virou e disse: chegamos. Diante de Prius, havia outra enorme caverna. O sombrio espaço subterrâneo estava de repente cheio de movimento. Apesar das plantas sem precedentes e da vista cavernosa, os enormes vermes rastejando entre os cogumelos eram suficientes para manter sua atenção. Prius percebeu que muita estimulação, em um curto período de tempo, o havia desensibilizado. Sua Majestade parecia ter estado observando Prius o tempo todo. Finalmente, ele acenou com satisfação antes de dizer: isso é chamado de verme de borracha. Sua secreção é um material industrial amplamente utilizado, tão importante quanto carne e ovos. A equipe de expedição o encontrou na grande montanha da neve e o trouxe de volta. Infelizmente, só pode viver no subsolo, o que é por isso que foi deixado aos sobreviventes da terceira cidade fronteiriça para cuidar. Neste ponto, Roland mudou de assunto de repente. Ouvi dizer que, para alimentar as galinhas e os patos, você criou minhocas? Depois de um bom tempo, Prius finalmente acompanhou o pensamento de Sua Majestade. Essencialmente, sim. Roland disse: quero que você crie esses vermes de borracha. Prius ficou surpreso e assustado. O que? Roland chutou um verme de borracha descansando em um cogumelo. Esses vermes não são diferentes das minhocas. Não estou me referindo ao método de criação, mas à natureza das duas espécies. O verme não se moveu até que atingiu o chão. Então, arrastando sua enorme barriga, rastejou pela grama espessa. Eles não são agressivos, seu alimento favorito são cogumelos. Eles são grandes, mas são passivos, então você não será mordido. A única coisa que você precisa fazer é coletar regularmente o muco em suas barrigas. Roland voltou ao seu tom usual. Algumas das manias dessas minhocas estão escritas neste caderno. Ele entregou a Prius um livreto com uma capa de couro. Você pode lê-lo como referência e comparar com seu conhecimento. Então, veja se consegue encontrar maneiras de fazê-las crescer mais rápido e coletar o muco com mais facilidade. Eu quero ver o que você consegue realizar até o próximo mês. Sim, Majestade. Prius engoliu em seco e pegou o livreto, perguntando: como farei isso sozinho? Roland disse com um sorriso: o primeiro exército estacionado aqui irá ajudá-lo. Trabalhe duro e haverá um lugar para você na cerimônia de prêmios e honras deste ano. O cavaleiro El foi deixado sozinho no buraco de minhoca para fazer a pesquisa por conta própria, enquanto Roland, convidado por Pasha, entrou na sala subterrânea. Ela disse: eles voltaram, Sua Majestade. Confuso com as palavras aleatórias, Roland não pôde deixar de levantar a sobrancelha. Quem? Pasha não respondeu. Ela levantou seus tentáculos e apontou para o corredor profundo e isolado do outro lado da sala,
parecendo enigmática. Ele olhou por cima do ombro para o corredor escuro onde havia um lampejo de sombra branca balançando. Momentos depois, 2 grandes vermes devoradores rastejaram para fora e se aproximaram dele, se contorcendo, suas bocas abertas, revelando presas e presas. Um deles cumprimentou Roland alegremente. Sua Majestade, você se lembra de nós? Roland, um pouco surpreso, perguntou, vocês são Jasmine e Lyra? A minhoca disse, sim, somos nós. Você lembra de nós? Outra minhoca cutucou sua companheira. Tenha modos. Independentemente do que parecíamos, lembre-se de que somos as Taquila. Jasmine terminou a frase de Lyra deliberadamente. Minhocas? Lyra gritou. Bruxas. Pasha curvou seus principais tentáculos. Elas acabaram de chegar em Neverwinter. Elas insistiram em vê-lo antes de entrarem em dormência, então eu tive que mantê-las esperando ao lado do salão. Espero que não tenham assustado você. Obrigada novamente pela sua ajuda. Roland acenou com uma mão e não levou a sério. Não, vocês não me assustaram. Honestamente, eu também estava esperando a boa notícia da transferência bem-sucedida. Por que elas precisam entrar em dormência? Lyra disse solenemente. Porque não podíamos sustentar a transportadora de minhocas, Vossa Majestade. Fran sozinha é capaz de lidar com o trabalho diário de escavação e transporte. Não há necessidade de manter as 3 transportadoras acordadas. Mesmo Fran estava em dormência na maior parte do tempo antes de vir para cá, Roland disse olhando para Pasha. Se eu pretendo transformar a cordilheira intransponível em uma barreira defensiva, 3 portadoras de vermes não são muitas. Mantenham-nas acordadas. Elas serão muito úteis para o próximo novo projeto. Além disso, há muitos lugares em Neverwinter que precisam de reconstrução. Não precisa se preocupar com comida. A prefeitura cuidará disso. Jasmine gritou animada. Mesmo, ninguém gosta de passar a maior parte do tempo dormindo. Pasha, que parecia já saber a resposta, disse com um sorriso. Agora que você tem um plano, eu vou deixá-las com você. Roland sentiu-se mais relaxado após o encontro com Jasmine e Lyra. Ao retornar ao castelo, recebeu uma mensagem da Primeira Legião. Eles haviam realizado com êxito a tarefa de explodir a montanha de neve. O túnel que conectava o rio subterrâneo e o mar fora bloqueado pela explosão, e a água subindo seguiria para o oeste após a submersão das ruínas. A maioria dos homens retornaria em breve para Neverwinter, exceto o batalhão de canhões, que permaneceria na montanha de neve para monitorar a mudança do curso de água. As coisas se desenrolaram conforme Roland previra. À medida que as bruxas de Taquila concluíam a exploração das ruínas subterrâneas e obtinham os vermes devoradores, sua missão estava chegando ao fim. Portanto, Roland não tinha com o que se preocupar na região oeste por enquanto. Enquanto estava prestes a convocar uma reunião para discutir os próximos passos, ouviu uma batida na janela francesa atrás dele. Ao se virar, viu Rouxinol trazendo um pombo-correio para dentro do quarto. Roland pegou a carta presa à perna do pombo. O pássaro parecia cansado. Ao abrir a carta e examinar o conteúdo, levantou-se imediatamente. Como ele se atreve? Havia apenas uma frase no papel. Apen, o rei da Aurora, conspira para perturbar a região leste de Graicastre. A situação na cidade santa é volátil. Otto Luxi foi preso. Roland disse irritado. Chamem todos para discutirmos as contramedidas. Na sala de estar, Brian expressou-se em voz alta. Otto Luxi é nosso aliado e merece algo melhor. Eles atacaram a região oriental desta vez, da próxima, podem ousar cruzar a fronteira e invadir o reino. Sua Majestade, por favor, dê a ordem. Não importa o quão longe seja o inimigo, o primeiro exército os esmagará por você. Barov ergueu a sobrancelha. Invasão? Se o exército do Reino da Aurora pôde entrar no Castelo Cinza tão descaradamente, por que diabos eles estariam aqui? Argumentou Brian. Meu senhor, é apenas um exemplo, começou Brian, mas Barov o interrompeu. Um exemplo infundado não convencerá ninguém, disse Barov. Mais importante, por que precisamos envolver o exército em um problema que pode ser resolvido pela diplomacia? Você se lembra do objetivo principal de Sua Majestade para este ano? Você acha que o filho mais velho de uma família nobre da Cidade do Brilho seria mais significativo do que a entronização de nosso rei? Por um momento, Brian ficou sem palavras. Roland bateu palmas. Tudo bem, vamos fazer uma pausa. Comam algo antes de continuarmos. Enquanto as palmas soavam, um servo esperando na porta entrou empurrando um carrinho. Alguns oficiais na sala começaram a se servir de petiscos, enquanto outros foram ao banheiro. Assim, a tensão dentro da sala diminuiu.
Essa cena havia se repetido várias vezes em suas discussões durante os 3 dias da reunião. Depois que Roland recebeu os relatórios de inteligência do espião Rio Fawkes e da guarnição na região norte, ele convocou todos os oficiais relevantes para o castelo para planejar uma solução para a situação atual. Ele deu de ombros e disse para Scroll ao seu lado: "Mostre-me os registros da reunião de hoje." Scroll respondeu: "Ok, aqui estão todos os registros." Depois de 3 dias de discussão, chegaram a uma conclusão mútua com base nas informações recebidas por Roland. Rio Fawkes, responsável pelo envio das mensagens secretas, organizou as 3 notícias em ordem de importância. Isso indicava que o inimigo que assediava a região oriental merecia mais atenção, enquanto as informações sobre Otto sob custódia eram consideradas menos cruciais. A reunião concluiu que, por enquanto, o filho mais velho da família Luxi não corria perigo de vida. Apen Moya, recém-corado no trono, ainda necessitava do apoio das 3 grandes famílias. Embora desejasse substituir a família Luxi, acreditavam que ele precisaria de pelo menos 1 ou 2 anos para consolidar seu poder. Enquanto Otto poderia sofrer na prisão, provavelmente sobreviveria. As informações sobre a situação volátil na cidade sagrada foram corroboradas pelo relatório da guarnição na região norte, fortalecendo a crença dos membros da reunião na veracidade dos acontecimentos. Agora, até a cidade do Brilho começava a se agitar, sugerindo que a família Moya poderia estar mirando na igreja. Os Moya nutriam um ódio pela igreja e ansiavam pela vasta riqueza que esta acumulara e guardara por séculos em Hermes. Quanto ao assédio, a reunião considerou a possibilidade de provocação e apoio secreto aos rebeldes. Embora acreditassem que Apen não teria a coragem de marchar com seu exército sobre Graicastle, devido a quase certa derrota, reconheciam que uma rebelião interna era uma ameaça real ao reino. Independentemente da força dos rebeldes, suas ações poderiam causar danos significativos, tornando razoável para Rio Fawkes considerar essa notícia como a mais importante. Ambas as facções concordaram em recuperar a região oriental e destruir a igreja, que havia sido incorporada ao plano nas reuniões anteriores. A única questão ainda em disputa era quando retaliar contra o Reino do Amanhecer. Roland havia deixado clara sua postura diplomática para seus homens, e desta vez ninguém tentou comprometer-se nessa questão ou varrer o problema para debaixo do tapete. No entanto, os funcionários da prefeitura ainda desejavam negociar com a coroa do Amanhecer após a coroação de Roland. Acreditavam que, nesse momento, o rei Roland teria mais direito de se destacar por Graicastle, mantendo ao mesmo tempo a opção de usar a força quando necessário. Pareciam ter sido persuadidos e tentados pela reunião realizada nos meses dos demônios, planejando o futuro e ansiosos para apoiar o príncipe Roland ao assumir oficialmente o trono e tornar-se o verdadeiro rei de Graicastle. Além disso, almejavam ascender de funcionários locais para ministros em um reino verdadeiro. No entanto, uma invasão profunda no Reino do Amanhecer exigiria muitos homens e recursos, o que certamente afetaria a coroação. Nenhum rei enviaria suas tropas de elite e realizaria apressadamente a cerimônia de coroação ao mesmo tempo, pois isso seria desonroso tanto para o rei quanto para seu povo. Claro, a palavra final caberia a Roland. Nos últimos 3 dias, ele assistira às discussões sem mostrar qualquer preferência óbvia, em contraste com a atitude inabalável demonstrada na carta enviada a Apen. Seu silêncio permitiu que os participantes apresentassem tantos argumentos quanto quisessem. Apesar de Roland não ter mudado sua intenção original, ele aguardava o momento certo. Estava à espera de uma oportunidade para maximizar os benefícios, pagando o menor preço possível. Ao anoitecer, alguém bateu na porta de Roland. Ele soltou um leve suspiro de alívio ao ver que o visitante era Andrea. Finalmente, ela chegou. Se ela não tivesse tomado a iniciativa, Roland teria ido visitá-la mais cedo ou mais tarde, embora soubesse que não era uma boa escolha e que poderia não conseguir nada com isso. Aqui, pega um peixe seco, Rochinol disse ao aparecer e entregar um pedaço de peixe-mel a Andrea, talvez a única bruxa que conseguia pegar um lanche dela, com exceção de Wendy. Andrea agradeceu e cumprimentou Roland, hesitando enquanto procurava as palavras. Vossa Majestade, eu... Roland leu os pensamentos de Andrea. Você quer que eu salve seu amigo de infância, Otto Luxi, não é? Ele não podia permitir que ela hesitasse por mais tempo. Se ela mudasse de ideia, os 3 dias que Roland passou esperando seriam em vão. Roland também adivinhou mais ou menos por que Andrea não conseguia decidir. Ele tinha certeza de que Otto era quem se apaixonou por Andrea, que, ao contrário, o considerava apenas um amigo. Foi por isso que ela não sabia como fazer o pedido. Salvar Otto porque ele era seu amigo de infância? Depois de tantos anos, Andrea não sentia falta de sua vida no Reino do Amanhecer devido ao que seu pai,
o Conde Kim havia feito com ela. Seu pai não a protegeu depois de descobrir que ela era uma bruxa. Em vez disso, ele usou um acidente para criar uma morte falsa para ela. Claro, isso não era algo agradável de lembrar. Quando Otto visitou Neverwinter no inverno passado, Andrea deixou claro sua atitude de que não queria se envolver em sua vida no Reino do Amanhecer. Ela agora veio a Roland apenas por sua gentileza e seu desejo de oferecer alguma ajuda. Ela respirou fundo e concordou lentamente. Sim. Roland disse, mas como você ouviu na reunião, são necessários pelo menos 3.000 homens para fazer Apen ceder, além dos homens necessários para atacar a Cidade Santa. O número total chegará a cerca de 5.000, o que representa 80% da primeira armada. Independentemente do argumento, o Salão Municipal e os departamentos de assessoria finalizaram um plano aproximado. Não havia rio conectando Greicastle e as outras duas regiões, o Planalto de Hermes e o Reino da Aurora. Sob tais circunstâncias, tiveram que depender de carrinhos e homens para transportar suprimentos, o que aumentou significativamente o número de homens envolvidos na equipe logística. Além disso, 20% da primeira armada precisava ser deixada para guarnecer cada região do reino, então eles teriam que partir para o próximo campo de batalha imediatamente após vencer a primeira batalha. A primeira armada nem mesmo tinha homens extras para cuidar da terra que acabará de conquistar. Levando em conta todos os aspectos, acabou que estariam ocupados em todos os lugares sem obter lucro ou até pior. Eu apenas contei a mão de obra. Se você incluir os materiais e todos os tipos de custos, como dinheiro para cavalos, carrinhos, comida, observando Andrea ficar mais envergonhada, Roland tentou ilustrar mais fatos para fazê-la sofrer, mas de repente, ele parou. Andrea à sua frente ficou ligeiramente surpresa. Sua Majestade? A interrupção abrupta de Roland não foi porque ele notou algo errado, mas porque Nigringalho beliscou com força nas costas e depois sussurrou para ele com uma voz que mais ninguém poderia ouvir, pare de pressioná-la. Você não pode apenas dizer o que quer. Estou bem. Roland tossiu. Essa é a situação agora. Mas podemos mudar as coisas com algum esforço. Tudo depende das três famílias e até que ponto elas estão dispostas a cooperar. Andrea perguntou, as três, em famílias? Roland disse, é óbvio que o novo rei não confia mais neles. Nossa ação pode ter sucesso em salvar Otto, mas nossa interferência direta vai quebrar a relação entre a realeza de Moia e a família Loxi. Mesmo que Apen seja derrubada, como o próximo rei poderia esquecer disso? Roland tocou o queixo e continuou, agora eu tenho demônios fortes para lutar, então não posso concentrar muitos homens em nosso país vizinho. O futuro do Reino do Amanhecer depende das três famílias. Andrea pareceu perceber algo. Ela disse, por favor, continue. Roland disse palavra por palavra. Precisamos de alguém para substituir a realeza de Moia. Andrea ficou quieta por um momento e depois disse, entendo. Você tem um plano? Ela era uma verdadeira garota nobre, capaz de se manter calma mesmo diante de conspirações para derrubar um regime. Isso tornou a próxima conversa muito mais fácil. Roland foi direto ao ponto e perguntou, você está interessada em ser a rainha do Reino do Amanhecer, Sua Majestade? O rosto de Andrea finalmente mudou. A pergunta realmente a pegou de surpresa. Não, e eu não quero sair. Roland perguntou, por que não? Ela mordeu o lábio e disse, sem motivo, eu simplesmente não estou interessada. Isso foi algo que Roland não esperava, não a resposta de Andrea de não querer ser a rainha do amanhecer, mas sua expressão. Ela claramente foi influenciada pelas considerações de ganho e perda, algo raramente visto em Andrea, cujo comportamento era geralmente tão elegante. Haveria algo mais precioso para ela do que ser rainha? Roland bebeu seu chá, seu rosto sem emoção. Felizmente, ele tinha um segundo plano. E seu pai? Ele está interessado? Claro, as outras duas famílias também se beneficiarão. Na verdade, o golpe fará com que todos os participantes ganhem, e mais do que isso, a ameaça que paira sobre suas cabeças será completamente eliminada, Roland disse lentamente. Dessa forma, Neverwinter economizará o problema de marchar com o exército e investir moedas, e tudo o que preciso fazer é ajudar a família a assumir o trono. Desta vez, Andrea não hesitou por muito tempo. Após um momento de reflexão, ela deu sua promessa. Eu acho que meu pai vai concordar. Ela pausou e se corrigiu. Não, ele definitivamente vai concordar. Quando Andrea deu essas palavras, Roland sabia que ela havia entendido completamente o que ele queria dizer. Agora era a hora. Roland disse, Neverwinter em breve tomará medidas. Não se preocupe, Otto Luxi não será detido por muito tempo. Rouxinol torceu os lábios e falou, depois que Andrea havia partido, eu achei que você quisesse ser o rei do amanhecer você mesmo. Aparentemente, você não estava brincando sobre fazê-la monarca. Roland respondeu,
eu sabia que você descobriria em breve. Justo neste momento, alguém bateu na porta do escritório. Roland disse, entre. A porta rangeu ao abrir, e a pessoa parada do lado de fora era Isabela. Roland não esperava por isso. Ela não era membro da União das Bruxas, e portanto, não deveria ter acesso ao distrito do castelo em circunstâncias normais. No entanto, ao ver a figura de Agatha atrás dela, ele compreendeu como ela havia conseguido entrar. A bruxa pura, anteriormente da igreja, se curvou e rapidamente chegou ao ponto. Sua Majestade, ouvi de Agatha que a igreja de Hermes está à beira do colapso. É verdade? Se não fosse pela expressão levemente sombria em seu rosto, Roland poderia até ter confundido que ela estava ali para pleitear em nome de seus antigos supervisores. Roland disse, isso é o que a inteligência diz, mas ainda estamos descobrindo os detalhes específicos. Refugiados da igreja começaram a aparecer na Cordilheira Colduden e na parte ocidental do Reino do Amanhecer. Eles testemunharam que a catedral mais popular na cidade sagrada desmoronou durante a noite. Isabela continuou, Sua Majestade, espero que você possa enviar tropas para Hermes o mais rápido possível. Roland perguntou, por quê? Isabela respondeu com voz irritada, você não se lembra do que eu mencionei? Os milhões de comprimidos Berser lá. Certamente há pessoas que agora sabem onde eles estão armazenados, e se a notícia se espalhar, seus planos serão interrompidos. Ela pausou antes de continuar, essa coisa será altamente útil para a batalha da vontade divina. É melhor se você puder coletar e transportar tudo de volta para Neverwinter. Roland olhou para Isabela. Onde estão os comprimidos armazenados? Isabela disse, eles estão armazenados separadamente em armazéns ocultos por todo o Planalto Hermes. É difícil explicar exatamente onde eles estão. Se Vossa Majestade confiar em mim, permita-me seguir o exército até lá. Eu já fui a executora ordenada pelo Papa e, com essa identidade, posso ser capaz de retardar o colapso interno. Caso contrário, o exército terá dificuldade em conter o fluxo de refugiados. Depois de ponderar por um curto período, Roland abriu lentamente a boca e falou, eu permitirei que você viaje com o primeiro exército, mas você não deve intervir em nenhuma batalha. Tudo o que você precisa fazer é encontrar as pílulas e destruí-las no local. Isabela disse, Sua Majestade, essas drogas podem sobrecarregar o corpo, mas quando se trata de uma batalha de vida ou morte, Roland a interrompeu, e nem mais uma palavra. E falando em manter a ordem, tenho outra tarefa para você. Isabela imediatamente baixou a cabeça e respondeu, como o senhor mandar. Roland disse, ainda deve haver alguns claustros na antiga cidade sagrada, não é? Essa tarefa tem um propósito, pelo qual devo agradecer-lhe muito por me lembrar disso. Se a hierarquia superior perder a capacidade de manter a ordem, é provável que os claustros se transformem em infernos vivos. Agora, Neverwinter precisa de uma grande quantidade de trabalho e também haverá trabalhos para mulheres. Ouvi dizer que a igreja começou a educação básica para os órfãos, não é? Tenho certeza de que todos eles têm excelente potencial e não devem ser deixados para morrer de fome atrás dessas altas paredes. Quero que você traga todos eles aqui, sem exceção. Isabela permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de observar, isso exigirá muita comida. Roland respondeu, eu terei pessoas preparando toda a comida necessária. Uma expressão intrigante apareceu em seus olhos. Roland já havia notado isso no dia em que ela foi perdoada. Suas correntes foram removidas e ela recebeu o status de liberdade limitada. Seus pensamentos, se audíveis, certamente incluiriam um alto porquê. Ela lentamente curvou a cintura e se curvou, como o senhor mandar. Quando Edith retornou para sua moradia, ela tirou seu casaco e o jogou casualmente no cabideiro na porta. Ela não pôde deixar de inspirar profundamente o rico aroma que vinha da sala de estar, e sua boca seca encheu de saliva imediatamente. Durante a reunião no Ministério da Defesa, ela não sentiu fome, mas agora percebeu que seu estômago estava roncando terrivelmente. Cole perguntou, por que voltou tão tarde hoje? Edith respondeu, a guerra começará a qualquer momento, e naturalmente, o Ministério da Defesa tem mais trabalho a fazer. Em particular, as circunstâncias do Reino da Aurora estão tornando as coisas mais complicadas. Se eu voltar tarde da próxima vez, você pode jantar sem mim. Cole fez beicinho e disse, não, eu estou bem com isso. Após isso, Edith se sentou encantada com a comida. Ela colocou um cogumelo grelhado na boca. O sabor ligeiramente queimado do cogumelo se misturou perfeitamente com a manteiga derretida e, após um som crocante satisfatório, ela sentiu toda a boca cheia de suco de cogumelo, fazendo-a cantarolar de prazer. Ela percebeu que tinha subestimado seu querido irmão mais novo o tempo todo. É claro que o que Edith mais apreciava era que ele sempre ouvia e obedecia ao que ela dizia. Enquanto pensava nisso, ela saboreou o jantar mais delicioso do que nunca. Afinal,
Quanto maior a habilidade das pessoas sob seu comando, mais fácil seria para ela realizar certas coisas. No meio da refeição, Cole não resistiu e falou: irmã, por que você ficou em silêncio durante as últimas reuniões? Ela colocou a colher de lado e levantou as sobrancelhas visivelmente. Cole continuou: as perguntas que Sua Majestade fez estavam todas dentro do seu domínio, certo? Já que você foi capaz de ler suas intenções, por que não falou por ele? Cole resmungou: você não viu a forma como Barov estava olhando para você, e ele estava quase explodindo de alegria. Depois de mastigar, Edith disse com um rosto sério: isso também é um segredo. De acordo com a prática convencional, Edith começou a sorrir levemente. Mas, em consideração a esse jantar delicioso, eu vou considerar que você pagou a dívida. Quanto você sabe sobre Andrea da União das Bruxas? É normal você não saber muito sobre ela. Ela é uma bruxa de combate e raramente aparece em público. Apenas algumas pessoas conhecem seu histórico. Pelo que eu soube, ela é uma nobre do Reino da Aurora, e sua família é altamente honrada. Ela também é uma velha amiga de Otto Luxi. Você pode inferir mais ou menos o resto do segredo a partir desses detalhes. Posteriormente, ela forneceu um esboço simples de sua própria especulação. Agora você entende por que eu não falei durante as reuniões. Se eu tivesse revelado o favoritismo envolvido, algumas coisas que poderiam ser alcançadas não seriam mais possíveis. Sua Majestade até poderia ter me responsabilizado. Você realmente achou que eu ofereci para ir até a grande montanha de neve apenas para apoiar o que eu disse? Que é somente pessoas que serviram na linha de frente devem ser elegíveis para se tornarem funcionários-chave? Essa é apenas uma das várias razões. Se eu não tivesse feito essa viagem, seria difícil entrar em contato próximo com as bruxas. Certamente não há relação necessária. No entanto, o comportamento de Sua Majestade durante as reuniões torna difícil para mim acreditar de outra forma, e Edith respondeu assertivamente. Durante 3 dias de reuniões, ele olhou para Andrea um total de 17 vezes. Ela não é uma funcionária da prefeitura, nem uma tomadora de decisão importante, e, como tal, a menos que eles estejam tendo um caso, isso deveria ser uma trama secreta. Os olhos de Cole se arregalaram. Você, até mesmo notou isso? Ela levantou sua tigela de sopa e reencenou sua postura durante as reuniões. Sentando assim, eu posso observar Sua Majestade com o canto dos olhos. Certamente ele não esperaria que enquanto ele estava observando Andrea, alguém mais estivesse constantemente observando ele. O irmão mais novo franziu os lábios em uma expressão peculiar e murmurou algo inaudível. Edith questionou gelidamente. O que você disse? Cole acenou apressadamente em negação. Não, é nada demais. Mas eu gostaria de perguntar, quando você falou com Andrea depois de uma das reuniões, também foi por causa disso? E se o seu palpite estiver errado? Ela arqueou uma sobrancelha em divertimento. Você viu isso? Eu não precisava divulgar todas as conjecturas que tinha em minha mente, porque é uma questão de favoritismo. Tudo o que tinha que fazer era dar um leve empurrão nas costas dela. Eu simplesmente disse a ela: Sua Majestade é um rei muito benevolente. Além disso, ele já conheceu o Sanroto brevemente antes. Desde que você fale, ele quase certamente concordará em salvá-lo. Desta forma, se minha suposição estivesse correta, eu teria servido para ajudar Sua Majestade, enquanto se eu estivesse errada. Ela pausou brevemente antes de terminar sua frase. Quem realmente se importa se os nobres do Reino da Aurora estão vivos ou mortos? No dia seguinte, a reunião de rotina durou apenas metade do tempo habitual. Roland Wimbledon, que havia ficado quieto nos últimos 3 dias, achou que já havia ouvido o suficiente da discussão dos ministros, e portanto, anunciou sua decisão no início da reunião. Em Neverwinter, o primeiro exército se dividiria em 2 rotas. A primeira rota seria entrar no Planalto de Hermes através da Cordilheira Kolduden, enquanto a segunda cortaria diretamente pela região oriental em direção à fronteira do Reino da Aurora. O objetivo era que essas 2 ofensivas se encontrassem na cidade de Glow no início do outono. Depois que Roland emitiu seu decreto, todos na reunião interromperam seus argumentos e reconheceram suas ordens em uníssono. Mesmo Barov, que era o líder de um grupo que tinha uma opinião mais conservadora, curvou-se em concordância como se não tivesse dito o que disse anteriormente. Toda a região ocidental ficou ocupada em um piscar de olhos. Lorgar despejou as moedas de ouro de sua bolsa na mesa e as contou cuidadosamente 2 vezes, franzindo as sobrancelhas. 1, 2, 3, 4. Havia apenas 21 delas. Em menos de meio mês, ela tinha usado 3/4 de suas economias. Estava certa de que, se continuasse vivendo assim,
teria que fugir de volta para casa em desgraça, jogando todo o seu orgulho e aspirações elevadas em um abismo. Os preços em uma cidade grande são tão altos, especialmente na casa de vinhos complexos de Evelyn. As bebidas são absurdamente caras. É como um roubo descarado. Não, Elorgar gemeu enquanto abaixava a cabeça em desânimo, suas orelhas também caídas. Ela teve que admitir que a loja de vinhos nunca a tinha roubado e que ela tinha voluntariamente retirado seus ouros para comprar as bebidas. Na verdade, o dono da loja até expressou preocupações por ela muitas vezes quando ela gastou muito dinheiro lá. O proprietário também lhe disse que, após se juntar à União das Bruxas, ela seria capaz de receber uma garrafa grátis por mês. No entanto, o que o proprietário disse falhou em registrar em seu cérebro. Lorgar pensou, fui derrotada pelo meu próprio desejo, ou pela minha curiosidade. Mas, não é minha culpa. Essas bebidas do caos são tão encantadoras. Nem mesmo o orvalho da manhã do Oasis de Arturo tem gosto tão bom. Seus sabores incríveis estão além da descrição, e cada uma das bebidas coloridas é única e saborosa. A casa de vinhos complexos realmente merece sua reputação. Se todas as bebidas da casa de vinhos tivessem o mesmo sabor, mesmo tão deliciosas quanto o brew dos Três Deuses, Lorgar estava confiante de que poderia se controlar. Afinal, ela sabia que beber uma quantidade adequada de vinho faria bem para um guerreiro, mas beber demais seria destrutivo. No entanto, as bebidas do caos eram imprevisíveis demais. Ela simplesmente não conseguia resistir à tentação de experimentar novos sabores, e inconscientemente, gastava seu dinheiro como água corrente. Sentindo-se frustrada, Lorgar moveu a cabeça de um lado para o outro, esfregando a testa contra a mesa fria, tentando clarear a mente. Não, eu preciso parar de me permitir. Ela tinha ficado intrigada pela casa de vinho na cidade. Descobriu que o local que vendia bebidas caras também era um ótimo ponto para ampliar seus horizontes e coletar informações. Sentada em qualquer lugar dentro da casa de vinho, podia ouvir conversas de mercadores vindos de todos os reinos do norte. Ao contrário dos comerciantes viajantes na região mais meridional, a maioria dos mercadores aqui era rica e capaz de dar comentários perspicazes sobre coisas que a garota lobo nunca havia ouvido antes. Ela havia se beneficiado muito ao ouvir essas conversas. Também poderia conhecer algumas das bruxas aqui, por meio das quais aprenderia informações internas sobre a União das Bruxas. Infelizmente, seu dinheiro restante dificilmente poderia apoiar seu plano de permanecer na cidade para esperar por essas oportunidades. Era a hora de agir. Para superar seu desejo pelas bebidas, ela decidiu procurar alguém para lutar. Era melhor sair da cidade para fazer isso. Dessa forma, seria capaz de ficar longe da casa de vinhos complexos em Neverwinter e esquecer tudo durante o combate. Quando a garota lobo fechou os olhos, a estrada de areia surgiu em sua mente. Sim, é isso. Deve ser um desafio que os Três Deuses me deram. Ela se animou com o pensamento. Dando tapinhas em suas próprias bochechas para se refrescar, ela colocou todos os reais de ouro de volta em sua bolsa e começou a arrumar suas coisas. Fora da cidade de Neverwinter, ela encontrou uma densa floresta desabitada. Tirou suas roupas e se transformou no grande lobo, correndo em direção ao norte com suas coisas na boca. Ela não sabia a localização específica da cidade abandonada ou quando seria capaz de encontrar um demônio, mas tinha paciência suficiente. Como o lobo do deserto, com audição e olfato aguçados, acreditava que poderia sobreviver facilmente por um longo tempo neste deserto, um lugar perigoso para uma pessoa comum. Essa habilidade permitiu que descobrisse e eliminasse inimigos escondidos repetidamente na região mais ao sul. Ela estava confiante de que seria capaz de replicar seu sucesso novamente. Pisando na terra misturada com neve derretida, de alguma forma, sentiu que os Três Deuses a levariam a encontrar o verdadeiro inimigo. Não correu muito longe antes de ouvir um som repentino de assobio no ar. Parecia que algo estava rapidamente cortando o ar. Ela soube imediatamente que alguém estava mergulhando em sua direção. Esse som familiar alertou a garota lobo. No duelo sagrado no palco ardente, a águia de 4 asas tinha atacado com esse método. Na época, Lorgar não conseguiu desviar de um golpe tão rápido, mas agora ela tinha experiência suficiente para lidar com isso. Como uma excelente guerreira Mojin, ela nunca permitiria ser atingida 2 vezes pelo mesmo tipo de ataque. Equilibrando-se em uma perna, virou todo o corpo para o lado, planejando enfrentar o atacante que vinha. Segurou firmemente o chão com suas patas traseiras fortes, tensionou seus músculos e abriu suas garras, pronta para contra-atacar ferozmente quando o inimigo pousasse. No momento seguinte, viu um grande monstro atingir o chão onde estava, espirrando muita água de neve no ar. Suas asas eram ainda maiores do que as da águia de 4 asas. Quando ele pousou, o chão parecia tremer. Enquanto isso, ouviu-o gemer como se estivesse muito surpreso por ter perdido o alvo. Lorgar percebeu que esse monstro voador, selvagem e feio,
que tinha asas sem pelos e força aterrorizante, soava um pouco familiar. Espera, isso não parece o pombo branco que é muito próximo de Ashes? A garota lobo pensou. Uma imagem feroz do pássaro que imaginou passou por sua mente novamente. O nome escapou de sua boca antes que percebesse. Meg. O monstro deu um grito estranho e recuou muitos passos com os olhos bem abertos. O lobo realmente pode falar. Ao ver isso, a garota lobo congelou no lugar, incapaz de decidir se deveria avançar sobre ele. Não sabia por que Meg lançou esse ataque furtivo nela, mas ainda pensou que esse incidente era uma boa oportunidade para desafiar Meg. No entanto, as ações da monstruosidade assustada fizeram pensar que Meg era quem estava sendo emboscada. Uma voz nítida e matura surgiu de repente da cabeça do monstro. Ela é uma bruxa, idiota. Quem é você? Como nos conhece? Lorgar olhou para cima. Estreitou os olhos para ver com mais atenção e encontrou outra bruxa flutuando no ar com o sol atrás dela. No brilhante sol, a garota lobo só conseguia ver vagamente seu cabelo loiro curto voando ao vento e uma arma refletindo a luz prateada em sua mão. Lorgar ficou surpresa ao perceber que essa garotinha parecia ter muita experiência de luta. A técnica de usar a luz solar ofuscante para ferir os olhos do oponente não era fácil de dominar. Sabendo que essas bruxas não vieram desafiá-la, Lorgar se permitiu relaxar. Gostava de desafios, mas não queria incomodar seus oponentes. Além disso, ela ainda se lembrava do que Ashes havia dito sobre Meg. Todas as pessoas que a desafiaram não conseguiram se livrar do azar. Com isso em mente, ela decidiu evitar problemas ao fortalecer sua capacidade de luta sozinha. Deixou a mochila que estava em sua boca e se transformou de volta em sua forma humana. Eu sou Lorgar Burflame do deserto. Eu vim aqui com Ashes e Andrea. Ashes mencionou você no caminho, Meg. O grande monstro encolheu num piscar de olhos e se transformou numa garotinha cuja altura ia apenas até a cintura, mas tinha cabelos brancos longos quase tocando o chão. Ah, eu lembro. Eu a conheci quando fui buscar Ashes. A garotinha loira resmungou. Ashes não te disse nada sobre mim? Lorgar disse, você é. A garota respondeu Lightning, a maior exploradora da região ocidental, não, de todo o reino de Graicastle. Com essas palavras, ela mergulhou e pousou na frente da garota lobo. Você tem que se lembrar disso. Depois de encarar Lorgar por um tempo, Meg perguntou, por que você tirou suas roupas? Meg olhou curiosamente para o peito da garota lobo e depois tocou o próprio. É algo que você pode invocar? Lightning deu uma pancada na cabeça de Meg. Deixe de olhar para ela. Isso são apenas diferenças individuais. Lorgar vestiu seu casaco e perguntou, então por que você me atacou? E assim acabamos a parte 86, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.